Qual é o seu medo? Qual a sua fobia? Porque você tem. A Associação Americana de Psiquiatria, ela classificou as fobias e os medos em 5 categorias. E com certeza uma delas você vai fazer parte. Então, eu quero apresentar a você hoje as 5 classificações da Associação Americana de Psiquiatria, a Bíblia da Psiquiatria, na sua última versão, no DSM-5. E a Associação Americana de Psiquiatria classifica e faz um diagnóstico e faz uma estatística de todos os transtornos, principalmente os transtornos de ansiedade, classifica eles em fobia. E você vai ver lá no meu blog, www.doutormedo.com.br, eu fiz um post, as 5 classificações de ansiedade e fobia. Tarântula. Você tem medo de tarântula? Você tem medo de elevador? Você tem medo de ser assaltado? Você tem medo de água? Você tem medo de se afogar? Você tem medo de avião? Pois bem, a Associação Americana de Psiquiatria fez uma classificação em 5 grupos e a partir dessa classificação você consegue se enquadrar e aí eu consigo trabalhar melhor os transtornos. Se eles são leves, moderado, grave ou pânico. E hoje eu quero falar para você sobre a tarântula. Aguarde, esse vídeo tem uma experiência bem interessante sobre a tarântula. Mas a Associação Americana de Psiquiatria, no DSM-5, ela classifica em 5 grupos. E esses 5 grupos, eu criei uma fórmula que é 2A, 2S, 1O. Por que 2A? O primeiro A é o grupo de quem tem medo de animais. Aranha, cobra, insetos, minhoca, de todos os tipos de animais, cães, tem gente que tem medo de gato, tem medo de cães. Quando a pessoa está andando na rua e ela vê um cachorro, ela atravessa a rua. Ela tem medo de ser mordida pelo cão, tem medo de ser mordido pelo cachorro. E o cachorro pode ser pequeno, e ele mesmo sendo pequeno, para quem tem medo de cachorro, ele é um monstro. Medo de animais, é o primeiro A. O segundo A é o medo de ambiente. Então, para aquelas pessoas que têm medo de ambiente, medo de altura, medo de água, medo de tempestade, quando um trovão, um raio, as nuvens começam a ficar escuras, a pessoa já começa o coração a bater, começa a ter uma leve ansiedade, e conforme as nuvens vão ficando mais escuras, a ansiedade aumenta de leve para moderado e para grave, e a pessoa chega a perder a respiração. Medo de ambientes. Os 2 S. O primeiro S é o medo de sangue. Então, quem tem medo de sangue tem medo de injeção, tem medo de médico, tem medo de fazer cirurgia. Então, ela não vai nas vacinas, ela não vai ao médico, de medo que o médico vai indicar uma injeção, uma cirurgia. O segundo S, o medo de uma situação, de andar de avião, de elevador, ela mora no 10º andar e ela precisa subir todos os dias a escada. Medo de elevador, medo de locais fechados, medo de ficar dentro de um local e o local, de repente acontecer alguma coisa, ela não conseguir fugir, então ela fica com ansiedade de leve, moderado, muitas vezes até asfixiada. E um O, é outros. Então, situações de pessoa que tem medo de ficar asfixiada. Então, medo de se afogar. Então, ela, por medo de se afogar, ela não come peixe. Porque se o peixe tiver espinho, mesmo que a pessoa diga que não tem espinho, ela não come peixe, mesmo que ela goste de peixe. Mas ela não come de medo de ficar asfixiada por um espinho. Ela tem medo de ir a um teatro. Por que ela tem medo de ir ao teatro? Daí tem uma fobia específica para medo de teatro. Ela tem medo de teatro porque ela vai lá no teatro e ela vê uma determinada fantasia, que é uma fantasia que ela tem pânico. Então ela não vai no teatro. 2A, 2S, 1O. E eu falei para você sobre tarântulas. Vou confessar para vocês, esse é meu medo. Essa é a minha fobia. Dependendo da situação, de leve, há uma situação de pânico. Mas como que eu gerencio isso? E aí eu vou apresentar para você uma técnica, a técnica do TCC,
que é a técnica da terapia cognitiva comportamental, que é um tratamento não medicamentoso. Um tratamento sem medicamentos para você vencer a sua ansiedade e as suas fobias. É uma técnica e um método comprovado. Uma terapia comprovada. E aí nós vamos ver isso e eu quero mostrar para você na prática. Esse dia eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo tinha 3 situações, 3 momentos. De repente tinha uma caixinha e nessa caixinha um cachorro chegou bem devagarzinho perto da caixinha porque a caixinha tinha um barulho. Quando o cachorro chegou bem pertinho da latinha, puff, a tampa saltou e o cachorro deu um salto para trás. O cachorro também tem medo, o cachorro também tem emoções. Aí a outra experiência era um gatinho que tinha um barulho dentro de um boneco que estava lá inanimado. E o gatinho foi chegando bem pertinho. Quando o gatinho chegou perto, o objeto, o boneco se levantou e o gatinho também fugiu. E a terceira experiência quase me matou do coração. Porque quando eu olho, eis que lá estava uma tarântula grande, com as pernas grandes, bem peluda. E de repente, eu fiquei olhando aquilo, quando eu vi a tarântula, o meu coração já, de imediato, eu já tive um impulso elétrico, meu corpo inteiro ficou eletrizado. Ficou elétrico. De repente eu olho e o cachorrinho vai chegando bem pertinho, perto. Quando ele chega pertinho, a tarântula se movimenta e automaticamente o meu coração quis sair pela boca. Mas daí, como eu estou estudando TCC comigo mesmo, eu vi o vídeo pela segunda vez. Quando eu vi pela segunda vez, eu já sabia o que ia acontecer. Desensibilização. Quando eu vi, que é uma técnica, quando eu vi pela segunda vez a exposição gradual ao objeto, tanto no imaginário ou numa situação real, o cérebro começa a se reprogramar. Um arquivo existencial registrado em minha memória diz que eu tenho medo de aranha. E a aranha, se ela for uma tarântula, o medo intensifica. E quem tem medo de tarântula, e isso vale para os outros medos também, geralmente tem um medo secundário. Eu tenho então receio de entrar num quarto escuro, porque pode ser que eu entrando no quarto escuro pode ter uma tarântula. Então eu tento evitar. Eu evito aquele momento. Então, da mesma forma, uma pessoa que tem medo de tempestade, ela evita sair lá fora para ver a tempestade. Da mesma forma, uma pessoa que tem medo de elevador, ela evita entrar no elevador e sobe as escadas. Ela evita prédios onde tem elevador. Então, qualquer tipo de evento que ela for, que tiver que entrar no elevador, ela vai evitar. Então ela vai evitar participar de eventos, vai evitar participar de festa, ela evita o máximo possível aquilo que gera nela a ansiedade e a fobia. E eu vou fazer um experimento e eu convido você. A partir de amanhã, eu vou começar uma exposição gradual à tarântula. Eu vou começar com uma foto e eu vou medir também os meus batimentos cardíacos aqui no vídeo, vou trazer para você. E aí eu vou demonstrar para você os impulsos elétricos do meu corpo conforme eu vou sendo exposto à tarântula, e você é meu convidado. Nós vamos fazer esse experimento e calma, vai ficar mais intenso. Porque no segundo vídeo eu quero acompanhar aqui no meu iPad, eu quero acompanhar uma tarântula em movimento. Num terceiro e num quarto vídeo, eu quero ter uma tarântula de borracha ou de plástico, que eu quero pegar ela e trazer aqui para você ver. Mas vai ficar mais intenso ainda. Eu vou fazer uma experiência aqui em Curitiba, nós temos um local onde tem biólogos e onde nós temos animais, insetos, animais peçonhentos, aranha, cobra e todos os outros tipos de animais, tem lá vivos e também aqueles animais que estão guardados lá no arquivo de biologia. E eu vou acompanhar junto com você, você vai me acompanhar. Nós vamos fazer um vídeo lá nesse local, onde eu quero ter a experiência de ver uma tarântula de pertinho, e uma tarântula das mais gigantes, porque mesmo que ela tenha 30 centímetros, 20, 15, vai parecer um monstro. E eu quero mostrar para você como que é a química, isso no meu corpo com os aparelhos que nós vamos colocar, e você é meu convidado para nós vermos isso. Fica comigo, aqui no blog www.doutormedo.com.br e aqui no nosso canal do YouTube. Doutor Medo, vamos fazer uma experiência prática para demonstrar
Na prática, já que eu tenho um projeto chamado Doutor Medo, vamos demonstrar na prática, então, como enfrentar uma tarântula. E eu quero, quem sabe, no próximo vídeo, ir mostrando para você gradativamente uma tarântula na minha mão e, quem sabe, ela andando gradativamente pelo meu braço. Só de falar isso aqui atrás, ó, começou a dar um circuito elétrico, tá tudo eletrizado. Elétrico, impulsos elétricos, emoção, fobia, ansiedade, transtornos. Mas é possível nós vencermos os nossos medos. É possível, sim, nós vencermos as nossas fobias. E você é meu convidado a enfrentar uma tarântula. Não sei qual é a sua fobia, se é de elevador, se é de andar de carro, se é de tarântula, se é de cobra, do que quer que seja. Aqui nós vamos aprender a enfrentar e gerenciar. Tem um outro vídeo aí, procura aí, um vídeo mostrando a diferença entre emoção e ansiedade. Quando você vê esse outro vídeo que eu fiz aí, e lá no blog também tem o post, que mostra a definição e a diferença entre emoção e ansiedade. Seja autor da sua história, seja autor do seu eu, gerente do seu eu, domine as suas emoções, porque o cérebro é nosso. Nós temos domínio sobre o nosso cérebro. E a técnica TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é uma terapia não medicamentosa que ajuda você a vencer seus medos, sua ansiedade, suas fobias. Fique comigo, porque nós teremos um encontro com uma tarântula. É isso aí. O meu cérebro já está sendo programado. Já estou dominando ele. Já consigo dizer tarântula. Já consigo fazer a imaginação dela andando em meus braços. E já não sentindo mais a química dos hormônios, a eletricidade gerenciada pelo sentimento, vence todas as emoções. Doutor Medo, se inscreva e compartilhe a experiência que teremos a partir de amanhã com uma tarântula na prática. Até amanhã.